A experiência de Milgram, o experimento do pequeno Albert, o experimento de aprisionamento de Stanford e o estudo monstro vão fazer você perder a fé na humanidade a partir de agora. No entanto, algumas investigações de fenômenos ao longo da história da ciência foram longe demais. Há casos em que os voluntários de estudo foram colocados em situações bem desconfortáveis e perturbadoras. E é sobre esses experimentos que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Se você gosta de adquirir informações e conhecimento e gosta de todo tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for, ative o sininho de notificações e já vai deixando o seu like aqui embaixo para estar apoiando o canal. Beleza, pessoal? Bom, meus amores, recados dados, sem mais conversa, e vem comigo para o nosso assunto de hoje. Considerado um dos experimentos mais abomináveis de todos os tempos, este teste foi aplicado pela primeira vez pelo psicólogo Stanley Milgram, da Universidade de Yale, em 1961. O objetivo de Milgram na época era averiguar como as pessoas tendem a obedecer às autoridades, mesmo que o comando delas vá contra questões morais e éticas. Sua principal inspiração para estudar o assunto foi o depoimento de um cara chamado Adolf Eichmann, um dos tenentes do exército da Alemanha nazista durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, que afirmou que realizava atos desumanos com os judeus e outros grupos, porque apenas estava seguindo ordens. Em termos gerais, o psicólogo queria saber uma coisa: as pessoas praticam atos horríveis com outros seres humanos ao receber um comando de autoridade? Para averiguar a hipótese, Milgram recrutou 40 voluntários, homens entre 20 e 50 anos, e todos eles foram apresentados a dois atores, um que representava um suposto pesquisador e o outro que fingia ser um voluntário. Posteriormente, o pesquisador sorteava os papéis que cada um dos homens iria exercer, embora sempre fosse combinado que o ator, que fingia ser o voluntário, seria sempre o aluno. O aluno era amarrado em uma cadeira com eletrodos em uma sala de laboratório, e ele deveria decorar uma lista de pares de palavras. O professor, em outra sala do laboratório, deveria testar a memória do aluno, pedindo para que ele relembrasse as palavras associadas aos termos que pronunciava. Cada vez que o aluno errasse, o professor era instruído pelo pesquisador a administrar um choque elétrico no indivíduo. O nível do choque aumentava gradualmente, ia de 15 até 450 volts. Como fazia parte do estudo, o aluno errava, claro, propositalmente, grande parte das vezes. E caso o professor se recusasse a adicionar o choque elétrico, o pesquisador induzia a realizar o ato. Logo em seguida, era possível ouvir um espasmo de dor do ator, obviamente, porque era um choro fingido, já que os choques não estavam sendo realizados de verdade. O psicólogo e criador do experimento Milgram observou que os participantes apresentaram sudorese profunda, temores de gagueira, e sinais que indicavam perturbação emocional. Outro sinal de tensão identificado foram risadas nervosas, que em alguns casos evoluiu até para convulsões incontroláveis. Bom, se você achou até agora que a metodologia foi bizarra, o resultado do estudo foi ainda pior. O psicólogo Milgram acreditava que somente 0,1% dos participantes administrariam todos os choques exigidos pelo pesquisador-ator. Porém, cerca de 2/3 dos voluntários foram até o fim, mesmo no ponto que o ator fingia já estar inconsciente.
Imagine um gracioso e inofensível bebê. Agora imagine ele sendo induzido a desenvolver uma fobia durante uma pesquisa científica. Foi isso que aconteceu com Douglas Merritt, criança que foi utilizado como cobaia em um teste do professor John Watson e da aluna de graduação Rosalie Rayner, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, no ano de 1920. Na ocasião, a identidade de Douglas, na época, que tinha apenas 9 meses, foi acobertada e ele foi chamado no experimento de Pequeno Albert. Para o teste, o bebê foi colocado em contato com diversos animais peludos, indo desde ratos até cachorros. No começo, ele pareceu gostar da situação. Porém, com o passar do tempo, o pesquisador Watson começou a produzir barulhos e sons assustadores toda vez que o Albert ficava próximo dos animais. Não demorou para que o bebê associasse o estímulo inicialmente neutro, de animais peludos, a um estímulo adversivo a som altos e ficasse com medo. Para Watson, o teste provou que os medos são aprendidos e não herdados biologicamente. Em 2010, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Appalachian, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, decidiu caçar a cobaia do estudo na época. Infelizmente, eles descobriram que Douglas tinha falecido aos 6 anos de idade, vítima de uma hidrocefalia. Então, eles não conseguiram constatar, se a criança havia desenvolvido, de fato, uma fobia a animais e coisas peludas. Essa experiência foi desenvolvida em 1971 por um grupo de pesquisadores do curso de psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os cientistas decidiram criar uma prisão simulada para estudar o comportamento social e o processo de desindividualização de cada indivíduo, ou seja, a perda de identidade pessoal em grupos, em um espaço como se fosse um cativeiro. A prisão foi criada no porão da Universidade de Stanford, trazendo características fiéis à de uma prisão. Então, eles realmente pensavam que estavam encarcerados, com grades e refeitórios para realmente parecer real. Foram selecionados 24 participantes para o estudo, todos homens brancos, em sua maior parte estudantes. Os voluntários seriam ressarcidos financeiramente após concluírem esse teste. Após a seleção, os indivíduos foram classificados em prisioneiros e guardas e foram encorajados a agir como tais personagens. É importante mencionar que os presos só deveriam ser referidos por números e não mais pelos seus nomes, o que retirou toda a humanidade deles. Toda a ação que acontecia dentro desse presídio era acompanhada pelos pesquisadores e autores do estudo do lado de fora. Inicialmente, os voluntários tiveram dificuldade de incorporar os papéis aos quais estavam destinados, mas as coisas foram acontecendo com naturalidade ao passar do tempo. Um dos guardas decidiu assumir um papel de líder cruel, talvez por tédio, não sei, e os presos iniciaram uma rebelião. De acordo com o documentário da BBC, a revolta aos prisioneiros aflorou numa mudança nos guardas, que reagiram fortemente, retirando toda a humanidade restante do grupo rival. Obrigaram os indivíduos a realizar exercícios físicos à força, não permitiam que eles dormissem ou utilizassem o banheiro. Colocavam certos presos em celas solitárias, entre outras situações. Segundo um informando do estudo, aos poucos, a prisão começou a cheirar a desejos humanos. Em poucos dias, o autoritismo sádico dos guardas foi suficiente para enfraquecer o grupo de prisioneiros, que passaram a se dividir entre os informantes das autoridades e os rebeldes. Alguns até desistiram do experimento no meio dele. Em uma carta de um indivíduo que abandonou o estudo após 36 horas, dizia
que ele sofria de perturbação emocional aguda, pensamentos desorganizados, choros incontroláveis e raiva. Como grande parte dos voluntários passou a apresentar sintomas de intenso estresse psicológico, o experimento só durou 6 dias, uma semana antes do estimulado. Mais uma vez, o resultado do estudo foi angustiante, meus amores. Pessoas consideradas boas e com condições mentais saudáveis puderam tomar atitudes horríveis quando recebe um poder ilimitado. Esse experimento inspirou muitos documentários e produções de ficção, como, por exemplo, o filme O Experimento de Aprisionamento de Stanford, estreado em 2015. O nome já adianta, coisa boa não vem por aí. E vocês estão certos. Em 1930, o fonoaudiólogo Wendell Johnson, da Universidade de Loyola, nos Estados Unidos, convenceu-se de que a gagueira infantil era uma deficiência mais psicológica do que biológica. Ele se baseou na sua própria experiência, porque quando ele era criança, Johnson conviveu com um problema e cresceu acreditando que só tinha acontecido porque um professor seu havia dito que ele era gago. É necessário ter em mente, pessoal, que cada caso é um caso, mas que Johnson estava errado também. É claro que receber um feedback ou ouvir várias vezes a mesma coisa pode fazer com que o fato acreditemos nela. Mas não é assim que a gagueira começa, nós sabemos disso. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a deficiência na fala está ligada a problemas de desenvolvimento e potencialmente neurológicos. Porém, em 1930, Johnson queria provar a sua hipótese. Foi assim que ele recrutou 22 crianças órfãs, entre as quais haviam gagos e indivíduos com dicção de fala normal. O grupo de indivíduos gagos, que foram 10 crianças, foi dividido em outros 2 grupos. Um que era sempre informado que sua fala era boa e o outro que era reforçado sobre sua gagueira. As crianças com dicção normal também foram divididas da mesma forma. Incrivelmente, meus amores, vocês não vão acreditar. As crianças não gagas que ouviram com frequência que eram gagas passaram a ser relutantes ao falar, ou seja, se tornaram gagas. Muitas não conseguiram emitir sons e a autoestima delas despencou. Os efeitos psicológicos prejudiciais persistiram nessas pessoas por muito tempo e várias delas se tornaram reclusas. No entanto, apesar de ter sido observado um comportamento de gagueira, nenhuma delas desenvolveu a condição. O estudo nunca foi publicado, mas resquícios dele ainda podem ser encontrados na internet se vocês pesquisarem. Como as marcas do experimento foram desastrosas na vida dessas crianças, a Universidade do Estado de Loyola tiveram que indenizar essas cobaias em até $925 mil. Nada mais justo, porque estragaram a vida das crianças. Bom, pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Muito obrigado por todo o apoio. Espero ter levado conhecimento e mais informações para vocês. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esses experimentos, porque é muito importante também para mim saber a opinião de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Eu nunca vou esquecer de agradecer. Eu fico muito feliz de vocês estarem gostando do meu conteúdo, né? E estar aí crescendo cada vez mais no nosso canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Que todos passem bem. Um beijo no coração de cada um. Amo muito vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, meus amores. Beijinhos.